Olá pessoal, aqui é o professor Danilo e a aula de hoje é sobre propagação de erros. Bom, em laboratório a gente faz medidas diretas. Por exemplo, imagine que você tenha um cilindro. Então você tem a fórmula para o cilindro, que é a área vezes a altura. O que você vai medir em laboratório é o raio. Então você vai usar lá um instrumento de medida, vai medir o raio e vai medir a altura. Essas medidas são chamadas de medidas diretas. O que é a medida indireta? Aquela que você obteve através da fórmula. Então, você vai substituir o valor de R e o valor de H, você vai obter o valor de V. Você não mediu o volume efetivamente, você mediu o raio e a altura e obteve indiretamente o valor do volume. Então, isso é uma medida indireta, ok? Como é que a gente calcula o valor mais provável de uma medida indireta? Ou seja, o valor médio dessa medida indireta. A gente vai substituir os valores médios das medidas diretas na fórmula. Então, por exemplo, no caso do volume, qual o valor médio do volume? A gente fez uma série de medidas de raio, uma série de medidas de altura. Você usa o valor médio da altura, o valor médio do raio, e com isso você obtém o valor médio ou o valor mais provável do volume. Ok? E com relação à incerteza desse volume, por exemplo, ou a incerteza de uma medida indireta, como é que a gente faz isso? Bom, tem uma fórmula geral, que é o seguinte, ó. Imagine que você tem uma função de duas variáveis. Por exemplo, volume, que é função de raio e altura. Ok? Essas variáveis raio e altura elas são independentes. Nesse caso, a fórmula, a incerteza aqui da grandeza R, vai ser dada pela raiz quadrada das derivadas parciais dessa grandeza, dessa função R, em função das suas variáveis aqui independentes. Então, vai ser del R, del x quadrado, incerteza de x ao quadrado. Del R, del y ao quadrado, incerteza de y ao quadrado. Isso aqui é uma derivada parcial. Então, a derivada considerando apenas como variável a minha função x. Como a maioria de vocês não viram ainda derivadas, a gente vai ver uma expressão que são expressões simplificadas, para não precisar calcular a derivada, ok? Lembrando que aqui o símbolo sigma representa incerteza, então sigma x, incerteza da variável x, sigma y, incerteza da variável y, e sigma r, incerteza da variável da medida indireta aqui, que é o que a gente está interessado, ok? O número de termos que vai ter nessa expressão depende do número de variáveis independentes que a gente tem aqui na nossa função, certo? Bom, então como é que são as nossas expressões simplificadas? É assim, ó. Se a gente tiver, por exemplo, um produto ou quociente, por exemplo, uma função que depende de uma constante, uma variável elevada a p, outra variável elevada a q. Como é que fica a incerteza de r? Vai ficar o valor médio de r, raiz quadrada do valor p ao quadrado, incerteza de x sobre x ao quadrado, mais o valor de q ao quadrado, incerteza de y sobre y ao quadrado. Pronto. Essa expressão a gente consegue resolver. Porque quando você faz uma medida, você tem os valores de x e de y e você sabe qual é a potência de x e a potência de y. O expoente de x e o expoente de y. Então, se você mediu, por exemplo, massa... Não, você mediu, por exemplo, raio e altura. Então, você fez uma série de medidas de raio e altura, você tem valor médio e o desvio padrão. Você fez uma série de medidas de raio, você tem o valor médio e desvio padrão. Na fórmula, você sabe que um é ao quadrado e a outra é elevada a 1. Então, você tem quem é o valor de P e o valor de Q, acha o valor médio, então dá para calcular a incerteza aí do volume, por exemplo. Ok? Então, é assim que a gente faz, utilizando essas expressões simplificadas. Essas fórmulas simplificadas. Se for soma ou diferença, fica mais fácil ainda. Então, se for uma constante vezes a primeira variável, mais ou menos a segunda constante vezes a outra variável, quem vai ser a incerteza da nossa função aqui, R? Vai ser a primeira constante ao quadrado, incerteza de x, mais a segunda constante ao quadrado, incerteza de y. Acabou. Ok? Só para a gente relembrar como é que a gente apresenta a medida. Se for desvio padrão, 2 algarismos significativos. Olha aqui a aceleração da gravidade. Ó. Zero à esquerda não conta, então você tem 2 algarismos significativos. Se for desvio avaliado, um algarismo significativo. Ok? Qual é a diferença entre eles? O desvio padrão a gente usou teoria dos erros e tudo, usou estatística. Então a gente representa com 2. O desvio avaliado você avalia a incerteza do instrumento. A gente diferencia um do outro usando um algarismo só. E o valor da medida aparece como? Com o mesmo número de casas decimais que o desvio. Nesse caso tem 3, então a média 3. Nesse caso tem 2, então a média 2. Ok? E as unidades têm que ser as mesmas aqui, tanto para o desvio quanto para a média. Certo? Vamos ver então um exemplo. Imagine que você tem em laboratório uma esfera e você mediu o diâmetro da esfera 6 vezes com um micrômetro. Então, você obteve esses 6 valores. Quem é a média e o desvio padrão? Bom, o valor é esse aqui. Você calcula a média
e mais ou menos o desvio padrão, isso aqui dado em milímetro. Para desvio padrão, veja as videoaulas anteriores, ok? Então, a gente calculou aqui a média, soma tudo, divide por 6 e calculou o desvio padrão, está aqui a nossa medida. Suponha agora que nessa mesma esfera foram feitas 6 medidas de massa, e aqui já foi dado o valor médio da massa e o desvio padrão da massa. E pergunta-se, qual é a densidade da esfera com seu respectivo desvio padrão? Veja, o que a gente tem de valores, o que a gente tem de dados das nossas medidas diretas são média e desvio padrão do diâmetro, média e desvio padrão da massa. Agora a gente quer saber média e desvio padrão da densidade. A gente não mediu densidade. Densidade é uma medida indireta. Então, como é que a gente vai calcular a média e o desvio padrão? Bom, primeiro vamos achar uma expressão para ela, uma fórmula. Então, vamos lá. Ó. Densidade é massa sobre volume, ok? Mas o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Só que a gente não mediu raio, a gente mediu diâmetro. O que é o raio? Diâmetro sobre 2. Então, vai ficar diâmetro ao cubo. E aqui na parte de baixo vai ficar 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo dá 8. Esse 4 de cima dividido por 8 dá um 2 no denominador. Então, 2 vezes 3, 6. Vai ficar simplesmente π vezes d ao cubo sobre 6. Quando a gente substitui isso aqui no denominador, o 6 vai para o numerador, então vai ficar 6m e vai ficar um πd ao cubo no denominador. Portanto, a nossa fórmula para a densidade, em função das variáveis que a gente tem medições, a gente tem dados, é 6m sobre πd ao cubo. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o valor médio. Calcular o valor médio é fácil. A gente vai substituir os valores médios da massa e do diâmetro e obter o valor médio da densidade. Ok? A gente tem aqui massa, o valor médio e desvio padrão do diâmetro em milímetros. Vamos converter para os centímetros. Não precisava, mas é porque é mais comum de apresentar em centímetro. Então, a gente vai, nesse caso, né, a densidade é mais comum ser apresentada em gramas por centímetros cúbicos. Então, a gente vai converter, mas não era necessário. De milímetro para centímetro, a gente divide por 10. Então, vou dividir por 10 aqui e aqui. Então, está aqui. E a nossa massa também tem o valor médio e o desvio padrão. O que a gente vai fazer? Substitui o valor médio da massa para aqui, para achar o valor médio da densidade. Substitui o valor médio do diâmetro aqui em centímetros. Quando a gente faz a conta, a gente obtém 7,8091 grama por centímetros cúbicos. Aqui você pode guardar quantas casas decimais tiver, depois que a gente vai fazer o ajuste, ok? Então, calculei o meu valor médio da densidade. Está faltando o quê? Está faltando o desvio padrão da densidade. Para isso, a gente vai ter que procurar uma fórmula simplificada. Se a nossa fórmula fosse essa, esse aqui seria o desvio padrão. Mas a nossa fórmula é essa. Então, qual vai ser o desvio padrão? A gente vai comparar isso com isso. Então, o nosso R vai ser ρ. As nossas variáveis x e y vão ser m e d. Ok? A nossa constante aqui é o quê? 6 sobre π. O expoente da massa, que é o P, o expoente de x, que é o P, aqui é o expoente da massa, é 1. E o expoente de y, que é D, aqui está o cubo, né? Só que está no denominador, então é menos 3, porque estaria aqui no numerador. Então, menos 3. Mas esse menos não vai importar, porque isso vai ao quadrado. Então, quando você olha essas modificações e substitui aqui, como é que fica a nossa incerteza? No lugar de R é ρ, no lugar de R é ρ, no lugar de P é 1, então eu tirei da fórmula. No lugar de x é m, então incerteza da massa sobre a massa ao quadrado. No lugar de q ao quadrado é menos 3 ao quadrado, que dá 9. No lugar de y é d, então incerteza de d sobre d ao quadrado. Está aqui a nossa fórmula para o cálculo do desvio padrão, no caso que é a incerteza que a gente vai utilizar para a densidade. Então, vamos fazer o cálculo. Essa é a nossa expressão. Os dados que a gente tem, então, aqui, média e desvio padrão, já em centímetros, média e desvio padrão para massa, já em gramas, e valor médio da nossa densidade, já em gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetros cúbicos. Substituindo os valores, a gente obtém isso daqui. Como a gente usa como regra 2 algarismos significativos, então a gente vai cortar esse terceiro, como ele é maior ou igual a 5, vai subir o anterior, então vai ficar 0,087. Então, nossa medida vai ficar desvio padrão 0,087, obedecendo 2 algarismos significativos. Como ficamos com 3 casas decimais, a nossa média também vai obedecer 3 casas decimais. Como o número que vem depois é menor que 5,
mantém o número. Então, 7,809 mais ou menos 0,087 gramas por centímetro cúbicos é o valor aí da nossa medida, já com a média e desvio padrão, ok? Isso é propagação de erros. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.